Boa tarde, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem, estejam com saúde. Eu sou o Gustavo Bonini, sou diretor de Relações Institucionais da Scania Latinoamérica e vamos falar hoje de um assunto que, para mim, é fantástico, que é o biometano, transporte sustentável aqui e agora. Nos próximos 90 minutos, vamos discutir um assunto, todo esse tema, junto com 4 parceiros, 4 amigos, que conhecem muito o tema e vão conseguir compartilhar a experiência que nós estamos tendo com esse sistema de transporte, com esse combustível renovável. Então, a gente vai ter aqui o nosso colega Walter Maccheroni Júnior, da São Martinho, nosso amigo Daniel Rossi, da ZEG, o Alex Gasparetto, da Gás Brasiliano, e o Gabriel Croft, da Biogás. Acho que o pessoal está aí conectado, vocês estão me ouvindo? Todos preparados aí? Ok, aqui. Muito legal. Bom, antes de começar, queria dizer que estou aqui fazendo essa live aqui da Scania. Acho que é a primeira live que nós estamos transmitindo ao vivo, diretamente daqui, depois aí da pandemia, né, do novo coronavírus. Nós retomamos nossas atividades industriais no finalzinho de abril e agora estamos gradativamente também retornando com as atividades de suporte administrativo, cumprindo todos os protocolos de forma bem planejada, gradual, e eu estou aqui gravando, ou melhor, transmitindo ao vivo para vocês aqui, diretamente da fábrica em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, onde nós temos o maior orgulho de produzir o nosso veículo a gás, desde o início desse ano. Fizemos o lançamento desse produto no ano passado, na Fenatran, e temos orgulho de estar produzindo aqui um produto 100% nacional, feito na nossa fábrica, com muito orgulho, e juntamente participando dessa jornada de sustentabilidade com os nossos parceiros, que vão dividir a experiência sobre o tema agora conosco. Eu tenho um carinho especial, uma paixão por falar do gás e do biogás, do biometano, porque é fantástica a história quando a gente pensa na economia circular, e acho que é o melhor exemplo, um dos melhores exemplos de economia circular. A gente está falando de um passivo ambiental e transformando esse passivo ambiental num ativo energético, transformando isso em combustível e conseguindo usar todo esse potencial que tem aqui no Brasil. Costumo dizer que o biogás é a vocação do Brasil. Nós temos como vocação esse combustível, temos que explorar cada vez mais. Eu gosto de olhar para esse tema com o copo meio cheio, ou seja, a gente ainda não explorou, mas tem muito a explorar. Acho que os nossos colegas, o colega da Biogás vai conseguir comentar, mas tem o dado que eu sempre falo de um estudo da Biogás que mostra que 70% do diesel utilizado para o transporte de caminhões poderia ser agora, exatamente enquanto estamos falando, substituído automaticamente pelo biogás. Isso é com toda a análise, com todo o levantamento que foi feito da biomassa já disponível no nosso país. Isso pensando tanto no tratamento de esgoto, quanto do lixo que a gente poderia usar, o lixo orgânico, mas principalmente do agronegócio. O Brasil é uma das maiores potências do agronegócio do mundo e é natural que aí o que sobra, né, o que tem aí de resíduo agrícola possa ser usado para a construção dessa economia circular. E essa história ela se completa porque ela está baseada em 3 pilares, né? A sustentabilidade ambiental, quando a gente pensa no uso do biogás, do biometano como combustível e a redução maciça que tem nas emissões, né, do veículo, do nosso caminhão. Então, tanto no CO2, quando a gente fala das emissões globais, mas principalmente das emissões locais, quando a gente fala do particulado e do NOx. Também do pilar econômico, é importante nós termos também a sustentabilidade do pilar econômico. É uma solução aqui agora disponível, viável, né, já implementada. A gente não está falando de futuro, hoje a gente vai falar de presente. É importante que as soluções sustentáveis parem de pé do ponto de vista econômico, para conseguir fazer essa roda girar. E também o pilar da sustentabilidade social, né? A quantidade de trabalho que a gente pode ter de pesquisa e desenvolvimento com a academia, com a indústria, o quanto pode ser criado de emprego e renda também com toda a economia circular do biogás. Bom, vou parar por aqui, porque, como eu disse, eu sou um apaixonado pelo tema. Se me deixarem, eu vou continuar falando e não vou conseguir aqui explorar a brilhante e grande experiência de todos os nossos colegas, parceiros e amigos
que estão nessa empreitada e que estão confiando muito nessa tecnologia que a gente vai falar. Separadamente fazer algumas perguntas, pedir para eles. Desde já agradeço estarem acompanhando aqui a nossa Gustavo travou, né? Eu também não estou ouvindo ele mais. Acho que tive algum problema na conexão. Vou guardar ele e voltar. Um minutinho. Agora foi. Fala que você está resolvendo o problema técnico. Muito bem. Olá, a Scania caminha em uma jornada de um transporte mais sustentável, oferecendo produtos com mais inteligência, com combustíveis renováveis e grande eficiência energética. Um grande passo até a chegada da descarbonização de toda a cadeia. E os caminhões movidos a gás natural e biometano... Espera só um pouquinho, pessoal, acho que estamos com... Volta aí, volta o som para mim, por favor. Ô, Gustavo, você travou, antes de iniciar o vídeo, a sua voz já não era mais ouvida por ninguém. Então, se quiser fazer a introdução de novo do que você vai mostrar. Perfeito, muito obrigado, Daniel. Tivemos aí um pequeno probleminha de conexão. Esse é o novo normal. Agora, antes nós tínhamos a dificuldade do trânsito, onde a pessoa atrasava um pouco para a reunião, tinha um contratempo aqui, outro acolá. Agora já não é mais problema o trânsito, mas de vez em quando a gente tem problema com a conexão. Então, a gente vai retomar aqui um pouquinho, desculpe aí a falha na transmissão. A gente vai colocar um vídeo. Então, eu estava comentando que nós vamos pôr um vídeo que vai fazer o set de cine, mostrar um pouquinho do que nós vamos discutir nesses próximos 90 minutos. E volto com vocês assim que o vídeo tiver sido concluído. Vamos ver se agora dá certo. Estamos conectando aqui o áudio. Vamos acompanhar pelo áudio e o vídeo. Estão vendo o vídeo, pessoal? Está na tela? Sim. Vamos soltar, então. Olá, a Scania caminha em uma jornada de um transporte mais sustentável, oferecendo produtos com mais inteligência, com combustíveis renováveis e grande eficiência energética. Um grande passo até a chegada da descarbonização de toda a cadeia. E os caminhões movidos a gás natural e biometanos, como este, na usina Santa Cruz, do Grupo São Martinho, terão um papel fundamental na ligação entre o presente e o futuro sustentável. Em 2018, iniciamos as demonstrações dos veículos a gás no segmento rodoviário. Com o sucesso obtido, considerando a viabilidade econômica e operacional, demos mais um passo em direção à sustentabilidade. Começamos a atuar globalmente no desenvolvimento de uma operação off-road sustentável. Este veículo está operando desde o final do ano passado, rodando aproximadamente 15 mil quilômetros mensais, 24 horas por dia, 7 dias por semana, totalizando até o momento 50 mil quilômetros. É uma tecnologia madura e bastante promissora, visto que o país tem uma grande vocação para a produção de gás, seja pelo gás natural veicular ou pela produção de biometano pelo agronegócio brasileiro. A Scania tem realizado demonstrações e concretizou recentemente grandes vendas para o segmento rodoviário. Esse sucesso certamente será repetido nas operações fora de estrada. Este veículo está equipado com motor ciclo-óptico de 410 cavalos. Nessa configuração, nós temos 8 tanques cilindros e 236 metros cúbicos. O consumo de combustível até esse momento é de 1,2 km por metro cúbico. Todos
sistema de armazenamento e admissão de gás é monitorado por sistemas de pressão e temperatura, garantindo a total segurança da operação. Mas não faremos essa jornada sozinha. Para isso, temos grandes parceiros, SEG, Grupo São Martinho, a Biogás e Gás Brasiliano. Juntos conduziremos a mudança para um sistema de transporte sustentável. Bom, deu para acompanhar aí, pessoal? Acho que falhou um pouquinho, mas espero que tenha dado para acompanhar um pouquinho do que foi a explicação, a jornada nesse vídeo. E agora vamos começar essa discussão, esse debate. Então, convidar aqui o meu colega Walter Maccheroni Júnior, que é gestor de inovação da São Martinho. Eu vou começar com uma pergunta para você, Walter, né? Explicar aqui para nós. Você, como gestor de inovação, como que a São Martinho trabalha essa questão de inovação e como que você busca essas soluções que são viáveis já para suas operações? Acho que o seu microfone não está aberto, Walter. Gustavo, muito obrigado pela apresentação. Em primeiro lugar, boa tarde a todos, inclusive os internautas que nos acompanham. É uma satisfação para São Martinho participar deste evento e ter os resultados obtidos na sua unidade Santa Cruz divulgados. Também uma satisfação compartilhar esse fórum com vocês, com o Gustavo, Daniel, Alex e Gabriel. Respondendo à sua primeira questão, a São Martinho possui um sistema de gestão da inovação que coordena a execução de projetos, como este que envolve o uso de biometano como combustível renovável, em caminhões que transportam cana-de-açúcar. E nós temos desenvolvido internamente, inclusive, um software para nos apoiar nessa gestão de projetos. Nós desenvolvemos projetos na parte agrícola e na parte industrial. Esse sistema conta com um time de assessores de tecnologia que dão suporte no desenvolvimento dos projetos. Então, nós possuímos aí profissionais de ampla experiência técnica que nos apoiam em projetos industriais, agrícolas e, inclusive, administrativos e TI. Um comitê de tecnologia cuida da governança desses projetos de forma consultiva e outros comitês cuidam das questões financeiras e de execução. Os projetos são definidos de acordo com os principais processos da empresa: plantio, colheita, fermentação, geração de energia. E aqui, nesse projeto de biometano em caminhões, é uma questão muito relevante a logística, e esse projeto tem prioridade e se encaixa aqui no portfólio de projetos que esse sistema de gestão cuida, né? Há também projetos que abordam inovações revolutivas, como, por exemplo, a criação de novos produtos e negócios. Então, a São Martinho olha internamente para os seus processos, mas também olha externamente para projetos revolutivos para a criação de novos produtos, processos, serviços e novos negócios, obviamente, primariamente relacionados ao nosso negócio ou mesmo outros negócios que sejam externos aos nossos. Geralmente, as inovações dos processos são feitas por times próprios da empresa e aqueles projetos mais revolutivos contam com parceiros do nosso ecossistema. Então, esse projeto aqui da produção de biometano a partir da vinhaça e seu uso como combustível veicular na agroindústria é um exemplo do desenvolvimento deste tipo de inovação com parceiros, representados aqui pela Scania, ZEG, Gás Brasiliano e a Biogás. As soluções são consideradas aqui no nosso sistema viáveis quando há indicadores técnicos e econômicos positivos. Assim, a implantação da solução em escala se dá em etapas até a implantação total do projeto. Poxa, que legal. Pelo que você está falando aí, a parte de pesquisa é muito importante, né? Então, eu queria saber um pouco de você, qual que é a importância do investimento em pesquisa para São Martinho?
Bem, a São Martinho tem mais de 70 anos desde a sua fundação e ela vem investindo em pesquisa desde então. Nós incubamos, aceleramos, apoiamos startups mesmo antes do termo ter sido cunhado. Uma pesquisa feita pelo Valor Econômico e uma consultoria nos classificou num ranking de 150 empresas como a terceira empresa no agronegócio mais inovadora. Então, nós temos indicadores robustos quanto ao desenvolvimento de inovações. A São Martinho usa a inovação como uma ferramenta para melhorar os seus processos produtivos e na criação de novos produtos e negócios. Por produzir commodities, que no caso aqui é o açúcar e o etanol, a redução dos custos de produção é um dos principais focos da inovação. Sendo assim, o outro foco tão importante como a redução de custo é a criação de inovações que tornam o negócio mais sustentável. Esse projeto de biometano tem essas duas características. Ele vai atuar na redução de custo e no incremento da sustentabilidade das nossas operações. Temos investido em todas as etapas da produção de biometano, a partir da vinhaça, que é o nosso projeto como um todo, e a partir da produção desse combustível, que está em desenvolvimento ainda, a sua utilização de diversas maneiras, e uma dessas maneiras é a substituição de diesel ou de qualquer combustível mais poluente pelo biometano. Perfeito. Nós falamos aí sobre, você acabou de descrever para nós a questão de pesquisa, de inovação, de desenvolvimento, do próprio biometano. Agora a gente precisava falar um pouco de sustentabilidade. Como que a São Martinho enxerga a questão de sustentabilidade nos seus negócios? Olha, o termo sustentabilidade, ele permeia todos os pilares de sustentação da São Martinho, os pilares estratégicos. Então, nós olhamos a sustentabilidade como uma questão de alicerce da companhia, né? Então, de maneira ampla, ela cobre todos os processos e todas as nossas decisões. Temos times, inclusive, focados exclusivamente em sustentabilidade, seja de meio ambiente, seja do negócio, né, que atuam e têm um peso importante como qualquer outros fatores nas decisões da empresa. A empresa busca continuamente se posicionar na fronteira da ciência, buscando inovações que tornem seus negócios mais lucrativos e sustentáveis. Hoje, a empresa possui processos considerados benchmark no mercado superenergético mundial, em termos de economia circular, como exemplo aqui, já mencionado por você, Gustavo, reciclando e fazendo uso de todos os subprodutos da cana-de-açúcar. Eu vou citar alguns exemplos aqui. O próprio projeto aqui que nós estamos discutindo, que é o uso da vinhaça para produzir biometano como combustível veicular, um exemplo. Outro exemplo é a queima do bagaço para gerar bioeletricidade, né? Então, nós produzimos nossa própria energia elétrica para movimentar nossas plantas e ainda o excedente nós comercializamos no grid nacional. Outro exemplo são os resíduos industriais da produção de açúcar e etanol. E aqui vou citar dois resíduos, que é a torta de filtro e cinza das caldeiras. Nós utilizamos esses resíduos para produzir nosso próprio adubo, né? Então, com isso, nós conseguimos reduzir grande parte da demanda da empresa por fertilizantes minerais, que uma grande parte são importados, né? Esses esforços para tornar nossos produtos e operações mais sustentáveis nos levaram a ser a primeira usina no Brasil certificado pelo programa RenovaBio. Essa unidade nossa é a usina Boa Vista, talvez a maior destilaria de etanol de cana do mundo e que fica no estado de Goiás. Hoje, todas as nossas unidades estão certificadas pelo programa RenovaBio, que premia as empresas mais sustentáveis e transforma isso em questões de viabilidade, inclusive financeira.
Nossa, Walter, que fantástico. Muito obrigado por compartilhar conosco tanta experiência e tanta história interessante. Mas agora eu vou mudar aqui, mirar o meu canhão de perguntas aqui para o nosso colega Daniel Rossi, que é CEO do Grupo Capitale Energia e da ZEG. Bom, queria dizer também que é uma felicidade ser um mediador aqui, né? Porque você faz perguntas, você aprende, tem a oportunidade aqui de ouvir bastante história interessante, e estou muito satisfeito de estar aqui dividindo esse tempo com vocês. Daniel, foi mostrado lá no vídeo, nosso colega Walter falou um pouquinho, você poderia comentar para nós, explicar o que é esse projeto da ZEG com a São Martinho? Bom, boa tarde, obrigado, Gustavo. Queria começar agradecendo também todo mundo que está aqui comigo hoje, com a gente nessa live, o Alex, o Walter, o Gabriel e você. Uma discussão bastante importante, num momento importante, onde a gente está conseguindo tangibilizar essa realidade do combustível renovável, abastecendo os caminhões pesados, os veículos pesados. Motivo de bastante orgulho compartilhar essas conquistas todas que a gente tem conseguido obter no segmento. Com a São Martinho, nós estamos trabalhando bastante, não só ali com a São Martinho, mas também com a própria Scania, para tornar a conversão da frota uma realidade cada vez mais próxima do setor do agronegócio e das indústrias em geral. Ao mesmo tempo que nós estamos abastecendo os caminhões movidos a gás, nós trabalhamos com a São Martinho para também estruturar alguns caminhos possíveis para a exploração da própria vinhaça e que a São Martinho seja autossuficiente no próprio combustível que faz vir a ser utilizado para abastecimento da sua frota. A gente sabe que, do ponto de vista de custo, numa usina de açúcar e álcool, diesel, ele é uma das linhas mais importantes, uma das principais linhas, se não for a segunda e a terceira, em custo de qualquer operação de usina de etanol, açúcar e álcool, né? Então, o que nós estamos fazendo é ajudando as usinas, ajudando o mercado a encontrar solução para poder baratear o seu custo, para poder fazer com que a sua jornada, não só pela sustentabilidade, mas também sendo um autoprodutor de um combustível renovável, seja completa. Substituir combustível fóssil é o que nos move, isso que nos faz progredir cada vez mais. A gente faz isso utilizando resíduos de diversas fontes, mas fazer isso através do resíduo do agronegócio é ainda mais motivador, porque a gente consegue dar um correto destino e valorização energética para um potencial passivo ambiental, muitas vezes. E aí nós conseguimos gerar mais riqueza no campo e contribuir também para um transporte mais limpo. Nós sabemos que o agronegócio brasileiro cresce a 2 dígitos há alguns anos e vem crescendo e continua crescendo, crise mesmo com pandemia. Então, desenvolver projetos como esse no setor agrícola nos traz muita satisfação. Então, com a São Martinho, nós começamos um trabalho tanto de desenvolvimento da solução da utilização da vinhaça para substituir o diesel no seu processo de produção, né, de uso interno e logístico, e também caminhamos ali para fazer um teste com o caminhão Scania, não é um teste, na verdade, foi a verificação da eficiência de um veículo pesado, utilizando um combustível renovável, o biometano, assessorado aqui pela ZEG, para fazer com que todos os dados desse evento possam ser coletados e comprovados como sendo muito eficiente e realmente se tornar uma realidade no Brasil. Excelente, Daniel. Você fazendo essas explicações, a palavra que me vem à mente é revolução, né? Uma verdadeira revolução energética que a gente está passando. É assim que eu enxergo, não sei se você enxerga dessa forma também. Queria que, se você concorda com essa expressão, dizer como que está essa revolução energética na ZEG e o que você enxerga que são os desafios agora para o futuro nessa jornada. Eu concordo com a palavra revolução. Eu acho que nós estamos realmente vivendo essa revolução e tendo a oportunidade de participar ativamente dela. O biogás é uma fonte energética bastante conhecida e, no Brasil, muito utilizada do ponto de vista de geração de energia elétrica. E isso é utilizado em aterro sanitário já há algum tempo, não é novidade nesse aspecto, mas o aproveitamento
dos rejeitos do agronegócio para poder fazer a produção do biogás e dali escolher a rota, energia elétrica ou produção de combustível, isso sim é mal explorado ao longo do tempo no Brasil, e é para isso que nós estamos nos propondo aqui nesse fórum hoje, mostrar, inclusive, a viabilidade e demonstrar que isso, de fato, está sendo feito. Então, nós temos bastante desafio, claro, você modificar o conceito do biogás para energia elétrica, para você passar a fazer um biogás para combustível, já é uma mudança de parâmetro. Então, mover essa inércia, ele já trouxe bastante dificuldade. Mas eu poderia encaixar aqui 3 grandes desafios para que a gente consiga cumprir essa jornada. O principal, não sei se é o principal, mas não vou colocar em ordem aqui, mas um deles é que a gente consiga engajar empresas e parceiros certos para que a gente consiga construir de forma robusta um caminho para desbravar e desenvolver esse mercado de biometano no Brasil. Nós não acreditamos que esse mercado tenha que ser desbravado por uma ou 2 empresas, ele tem que ser desbravado e tem que ser aproveitado numa força conjunta, para que juntos a gente consiga fazer com que ele ocorra. Não existe mercado de uma empresa só, né? Existe mercado de várias empresas competindo, mostrando eficiência, trazendo a sua expertise e fazendo com que a solução ganhe escala. Então, o principal desafio é engajar parceiros para poder fazer com que a tese ganhe escala. E isso a gente está conseguindo não só nesse fórum, que aqui a gente tem empresas que engajaram, né, entidades que se engajaram nessa tese, que são a São Martinho, a Gás Brasiliano, a Scania e a Biogás, mas também outras empresas e outros agentes que estão fazendo isso, que não estão conosco ao vivo nesse fórum, mas que certamente estão nos assistindo, que contribuem diariamente para que a gente possa continuar no desenvolvimento dessa tese. Então, isso faz com que a gente ganhe força e consiga ganhar motivação para investir cada vez mais para construir esse negócio. Um outro desafio, obviamente, é pensar no ciclo econômico, né? Então, como que nós fazemos para que o produto seja economicamente viável? Muitas vezes uma jornada, quando você tem que quebrar uma inércia, ela não é óbvia do ponto de vista dos econômicos dela. Então, nós procuramos, inclusive, nem olhar tanto para isso no primeiro momento. Acho que o principal aqui foi a gente conseguir encarar que essa tese de você quebrar esse movimento estático, ela era muito mais do que olhar o econômico de uma transação. Então, nós precisávamos olhar para a sustentabilidade como um todo, no sentido mais amplo da palavra. Então, a gente pesou muito a questão do impacto social, ambiental, para fazer com que os resultados eles viessem, inclusive, de outras esferas e não só do número de retorno que um projeto poderia dar. É claro que ninguém rasga dinheiro, mas é óbvio que a gente aceita flexibilidade e, nesse caminho, a gente aceitou flexibilidade para poder começar esse movimento e, a partir de agora, com a escala que eu tenho certeza que já está acontecendo, porque o pipeline não para de crescer, de projeto e de demanda, então o retorno ele é natural. E fazer isso, gerando emprego, gerando sustentabilidade, mudando matriz energética, substituindo combustível fóssil, dá muito mais orgulho e dá muito mais prazer. Então, eu diria para você que são 2 grandes desafios, eu falei aqui um pouco sobre eles, mas eu acho que são os principais aqui nesse momento. Excelente, Daniel. Acho que você tocou num ponto muito importante, que é parceria. Eu acho que nossas empresas aqui que estão fazendo esse debate hoje, estamos sendo os protagonistas nessa parceria e nessa jornada de sustentabilidade, tendo o biometano como uma das ferramentas que está fazendo essa ligação entre nós, né? Você comentou um pouquinho sobre rota energética, eu queria que você falasse o que é o biometano na rota da vinhaça. Falo sim. Na minha opinião, esse é um dos maiores saltos que o setor de combustíveis pode dar, desde o evento do Carro Flex e do Proálcool. É uma oportunidade de colocarmos os veículos pesados na vanguarda desse movimento e, de fato, como sendo os principais beneficiários dele. E fazer com que eles tenham acesso ao seu próprio combustível nacional, renovável, competitivo, que gera riqueza e empregos pelo país. Eu acho que esse é uma
é um dos principais motivadores de nós engajarmos todo mundo nesse processo. Deixar de olhar um combustível que majoritariamente é importado e poluidor para ter um combustível nacional e renovável, me parece muito óbvio, né? Então, essa força dessa corrente para fazer isso acontecer, ela está ganhando cada vez mais peso. E o que a gente se propõe a fazer, o que nós nos propomos a fazer pela ZEG, é contribuir para que essa grande oportunidade de potencial de produção de biogás no campo, utilizando a vinhaça, seja aproveitada de fato, capturada e conseguir com isso produzir 1 milhão de metro cúbico por dia de biometano até o final de 2023. Esse é nosso objetivo, ele é audacioso, ambicioso, e a gente acredita que ele é factível mesmo assim. E desse jeito a gente vai poder viabilizar a rota mais popular do Brasil no agronegócio, que é a rota que sai do agro, né, ou sai de Santos ou Paranaguá em direção ao agro, lá no Mato Grosso, e fazer um eixo entregando um combustível renovável, permitindo que os veículos pesados saiam do setor produtivo com um combustível renovável, transite pelas estradas chegando até o porto, retorne novamente para o campo, abastecido 100% por um gás renovável. Esse é o principal objetivo e esse é o trabalho que a gente está construindo, utilizando para isso, de forma estratégica, um mapeamento dos principais players que estão disponíveis nessa rota, para desenvolver junto a esses players a produção do biometano no agronegócio e aí desenvolver postos de abastecimento para poder permitir que os veículos sejam abastecidos ao longo dessa rota. Então, com parceiros como esses, e com muita resiliência, a gente acha que estamos agora no caminho certo e com muito trabalho sério a gente vai tornar isso tudo possível. Nossa, excelente. Muito obrigado por compartilhar aí conosco um pouco da experiência nesse projeto. Agora eu vou falar um pouquinho com o Alex Gasparetto, que é diretor-presidente da Gás Brasiliano. E quero aproveitar aqui e já fazer uma pergunta bem direta de um tema que eu acho que é importantíssimo, o pessoal tem acompanhado por aí, quer saber como que está esse processo de ligação da primeira usina de açúcar e etanol do Brasil à rede de distribuição de gás natural. Boa tarde, Gustavo. Obrigado pela pergunta. Boa tarde aos meus colegas que estão aqui comigo nesse debate e a todos que estão nos assistindo. De fato, a gente concluiu hoje a ligação da usina Santa Cruz à rede de distribuição de gás natural. Isso é um marco histórico para o setor, é a primeira usina que a gente conecta ao sistema de distribuição de gás. Estamos muito felizes com esse evento, né? A gente concluiu essa ligação hoje à tarde, exatamente no dia da nossa live aqui. Importante a gente colocar aqui, né, porque a Gás Brasiliano, uma distribuidora de gás natural, né, hoje é 100% de origem fóssil, né, porque a gente tanto também aposta no biometano, né. A gente imagina que dentro de poucos anos a gente vai ter uma parte do nosso portfólio de suprimento de origem de gás natural de origem renovável, né, o biometano. Então, por isso a gente é parceiro das usinas, é parceiro das empresas que atuam no setor, e por isso a gente apoia já há muitos anos projetos que visam integrar as usinas de açúcar e álcool à rede de distribuição de gás. Especificamente sobre o uso do gás natural e do biometano em frota pesada, né, a gente começou a trabalhar esse assunto lá em 2016 ainda. Nós começamos apostando numa tecnologia diesel-gás, né, em que você poderia usar tanto diesel quanto gás natural nos motores. Fizemos um período de testes dessa tecnologia. Em 2017, na 25ª FenaSucro, a gente assinou, então, um protocolo de intenções com o Grupo São Martinho, né, para avaliar essa tecnologia diesel-gás. Em 2018, a gente apresentou os resultados na FenaSucro novamente, onde a gente pôde observar uma redução de cerca de 13% do custo do combustível nesses caminhões. Em 2018, novamente, a gente, então, passou a ter um ponto de abastecimento de gás na própria usina, né? Esse primeiro abastecimento era feito por gás natural comprimido, GNC,
E em 2019 e 2020, então, a gente começou o teste com o caminhão Scania 100% a gás. E aí a gente fez, então, a conexão da usina à rede de distribuição de gás, que foi concluída hoje, né? Então, é um processo, é um trabalho de muito tempo que a gente vem desenvolvendo junto ao setor, e a gente culmina hoje com esse marco importante, que é a ligação da usina à rede de distribuição. E essa ligação da usina à rede de distribuição abre portas para uma série de oportunidades, né? Tanto para a usina, quanto para a Gás Brasiliano, quanto para os outros agentes do setor, tanto para uma eventual distribuição de biometano no futuro, na própria rede de distribuição da Gás Brasiliano, quanto na utilização de gás natural ou biometano em outros processos dentro da usina. Eu acho que a gente abre portas aí para uma série de oportunidades no setor. Nossa, que excelente, Alex. Antes até de fazer a próxima pergunta aqui, quero dizer que parabéns, né, pelo marco histórico de hoje, fazer a ligação aí da usina à rede. Sem dúvida nenhuma, é um marco, acho que vai ficar bem lembrado aí dentro da nossa parceria, essa data, a importância que ela tem. E até falamos agora de presente, queria então, na minha segunda pergunta, perguntar aí qual que é a história até chegar aqui, qual que é a história, qual que é a contribuição na Gás Brasiliano e todo o seu histórico até chegar a esse momento, que é o momento de hoje, onde teve esse marco que você acabou de abrilhantar, dividindo conosco. Então, exatamente a nossa história com o setor, né, no sentido de buscar a integração do setor, a rede de distribuição, para aproveitar oportunidades que a gente pode ter com essa integração à rede, né. A integração à rede de distribuição, ela vai prover segurança energética à usina, além de dar acesso à usina ao grande mercado consumidor de gás, né, ou seja, a um mercado em que pode ser escoado esse eventual biometano que pode ser produzido na unidade, né. Então, a gente vem trabalhando em diversas frentes já há alguns anos junto às usinas, em desenvolvimento aí de projetos, tanto de utilização de gás natural, para alavancar a produção de energia elétrica, quanto para uma eventual aquisição de biometano no futuro, e também para a utilização de gás natural na frota pesada das usinas, né? Então, eu diria que é uma série de iniciativas que a gente tem e que culminou, então, hoje com a ligação da primeira usina, para um início dentro de uma dessas rotas, né, de utilização do gás natural e do biometano, que é a utilização em frota pesada, né? Excelente, Alex. Eu sei que a Gás Brasiliano também tem um projeto que chama Cidades Sustentáveis. Como eu adoro de paixão a palavra sustentáveis, não poderia deixar de fazer uma pergunta sobre o tema e ia pedir para você explicar para quem está nos acompanhando aí o que é esse projeto Cidades Sustentáveis. O projeto Cidades Sustentáveis é um projeto que a gente desenvolve em parceria com a usina Cocal, que fica localizada em Narandiba. Esse projeto ele visa distribuir o biometano que vai ser produzido pela usina Cocal em pontos de consumo na cidade de Presidente Prudente. Então, há um investimento por parte da Cocal de cerca de 130 milhões de reais para a produção do biometano e da nossa parte de cerca de 30 milhões de reais para a construção de 65 quilômetros de rede de distribuição. Tá? A peculiaridade desse projeto é que ele é um sistema isolado da rede de distribuição principal da companhia. Então, ele vai ser 100% abastecido por biometano. Tá? O que, por outro lado, também traz alguns desafios de garantir a segurança energética ali nesse sistema, dado que ele não vai estar conectado com o sistema principal de distribuição de gás natural. Em projetos onde a gente eventualmente tem essa conexão com o sistema principal de distribuição, o próprio sistema de distribuição e o gás natural de origem fóssil é que dá essa segurança energética. Então, esse projeto tem uma peculiaridade por ser um sistema isolado, mas tem, digamos assim, o charme de ser um projeto 100% renovável, né, com gás natural renovável. E a Gás Brasiliano atua em outros setores da parte de sucroenergética? A gente atua em projetos que a gente, hoje ainda em estudos, né, junto ao setor sucroenergético, para a utilização de gás natural ou biometano em processos dentro da usina, né? Um deles é um projeto bem interessante, né, que a gente chama de usina híbrida, você adicionar
gás natural ou biometano dentro do processo de geração de energia elétrica da usina, né, e com isso você consegue aumentar em 60% a eficiência da produção de energia da usina, utilizando um sistema de queima de gás natural em turbinas ou motores, e utilização da energia remanescente para o ciclo de vapor da usina. É um projeto bem interessante de eficiência energética, que traz um resultado bem interessante para a usina, e que a gente vem desenvolvendo estudos junto com alguns parceiros para colocar esses projetos de pé, mas também são projetos que a gente atua junto ao setor, além da utilização do gás natural em frota pesada e uma eventual aquisição de biometano no futuro próximo, né? Ok? Muito obrigado, Alex, pela sua contribuição, pela sua resposta. Mais uma vez, parabéns, né? Não poderia deixar aqui de mais uma vez parabenizar. E agora, quero pôr aqui na nossa conversa, na nossa roda de conversa aqui, o nosso colega Gabriel Kropsch, vice-presidente da Biogás. Bom, como a Biogás, queria, Gabriel, que talvez você iniciasse falando um pouquinho para nós aí, como é que está o panorama agora, o mercado atual de biogás e biometano, enfim, como que estamos nesse mercado agora, atualmente, no nosso país? Maravilha, obrigado, Gustavo. Está me ouvindo bem? Muito bem. Perfeito. Bom, primeiro, obrigado, agradeço aqui em nome da associação o convite para participar do evento, aqui com tantos amigos, parceiros, sócios fundadores da associação, como a própria usina São Martinho, e eu acho que assim, a gente tem visto um desenvolvimento muito forte do mercado de biogás nos últimos anos, né? E a gente está sempre atualizando todas as nossas projeções, os nossos prognósticos, né? Obviamente, hoje o foco aqui é a gente falar um pouco desse setor do agronegócio e particularmente da indústria sucroenergética, né? Se a gente for pegar apenas a indústria sucroenergética, nós temos um potencial hoje de produção de biogás de mais de 57 milhões de metros cúbicos por dia, né? Se a gente pegar todos os outros ramos da agroindústria e também a parte toda de saneamento, que o Daniel colocou muito bem, né, da parte do resíduo, né, dos grandes centros urbanos, das regiões metropolitanas, a gente está falando de um potencial total de mais de 120 milhões de metros cúbicos por dia de biogás podendo aí ser aproveitado. E uma diferença muito importante da produção do biogás para a produção do gás natural tradicional é que o gás natural tradicional de origem fóssil, ele está lá embaixo, né, guardadinho ali embaixo da terra, no poço, né, e a gente pode resolver produzir e aproveitar aquele gás ou não, deixar ele guardado, né. O biogás ele é diferente, como ele é oriundo, né, da decomposição da matéria orgânica, ele está sendo produzido, ou seja, nós estamos hoje jogando fora, desperdiçando todo esse potencial que eu falei para você, mais de 120 milhões de metros cúbicos por dia de gás, né, que hoje está sendo desperdiçado. Se a gente fosse aproveitar 100% desse potencial, estamos falando em mais de 70% do diesel consumido no Brasil, né, e um produto que a gente sabe que é 100% renovável, reduz até 96% as emissões, de acordo com a metodologia adotada no Brasil. Então, o potencial é gigantesco, a gente vem acompanhando esse desenvolvimento do mercado. É lógico que esse mercado é um mercado ainda relativamente novo, mas em função aí de recentes melhorias e implementação de novas legislações, esse mercado ele vem realmente em franca expansão. Muito bom. Bom, quem trabalha com o tema, trabalha na área regulatória e de relações institucionais, como eu, sabe que esse assunto parte regulatória anda de mãos dadas aí com as inovações, né? Para o bem e para o mal, para acelerar as inovações, mas também uma batalha também para romper o que há de existente e pôr o que é de mais moderno nas políticas públicas.
Como estão os avanços nessa parte regulatória, Gabriel? Há avanços? Como que é essa perspectiva para o futuro no tocante à parte regulatória? Temos visto alguns avanços, como você fala, né? É fundamental. Hoje, o mercado ele depende fundamentalmente dos investimentos do capital privado, então, e isso a gente entende que é vamos dizer, nós acreditamos muito nas metodologias e nos mecanismos de mercado, né? Como associação, a gente defende esse investimento no livre mercado. O biogás hoje, para se desenvolver, ele não precisa de subsídios, não é nada disso que a gente está falando. A gente precisa de um arcabouço legal que permita o capital investir nesses projetos, né, para desenvolver realmente esse mercado. E lógico que para isso acontecer a gente precisa de um marco legal, de um arcabouço que dê alguma previsibilidade, né, e um conforto ao investidor, né? E isso tem acontecido. Você vê que a associação ela foi criada em 2013 exatamente com esse propósito, de tentar juntar todos os agentes da cadeia do biogás, da indústria do biogás, né, para buscar quais são os pontos fundamentais, os pontos de interseção dos interesses de todos os elos dessa cadeia e dessa indústria, né? Então, nós temos lá na associação, desde os produtores de resíduos até desenvolvedores de projetos, fabricantes de equipamento, né, enfim, toda a cadeia envolvida buscando esse bem comum, que é realmente a introdução do biogás na matriz energética brasileira. E a gente vê, desde 2013 para cá, que muita coisa tem acontecido. Demorou um pouco, né, e eu acho que começamos com alguns marcos regulatórios nos âmbitos estaduais, né, inicialmente ali Rio de Janeiro, Paraná, mas um marco muito importante foi em julho de 2017, quando nós tivemos a regulamentação da especificação do biogás para uso combustível, o biometano, pela Agência Nacional de Petróleo. Então, esse realmente foi um marco, julho de 2017, né, que a partir daí desencadeou todos esses investimentos de grande porte que a gente hoje está vendo começarem as suas operações. Um marco muito importante também, a partir ainda em 2017, foi o reconhecimento do biogás no Plano Decenal de Energia da EPE, da Empresa de Pesquisa Energética, ou seja, reconhecendo o biogás como uma fonte importante e relevante dentro de toda a nossa matriz energética, não só elétrica ou de combustível, mas a matriz energética como um todo. E também, ainda em 2017, a aprovação da Lei 3.575, que é a lei do programa RenovaBio. Então, a partir daí, realmente, o biogás ele foi reconhecido, né, foi incluído como um dos biocombustíveis dentro desse arcabouço do RenovaBio, né, da geração de créditos de descarbonização, dos CBIOS e tudo mais, né? Então, obviamente, houve um tempo aí de implementação, até agora, recentemente, em junho desse ano, dia 15 de junho desse ano, quer dizer, estamos indo aí para 2 meses realmente do mercado de crédito de descarbonização, o RenovaBio, em pleno funcionamento, né? Nesse período também, tivemos uma série de avanços nas regulamentações estaduais. Eu falei até agora sempre da regulamentação na esfera federal, que avançou bastante, né? Avançamos também nas esferas estaduais. Então, hoje nós temos Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Goiás, né, vários estados que já regulamentaram também a comercialização, a distribuição do biogás para uso como combustível. E isso vai avançando, evidentemente, né, para outros estados, e a associação tem esse papel também de ajudar os estados nessa definição nessas regulamentações, enfim, para promover a atração dos investimentos e a geração de negócios. Mas, sem dúvida, um dos marcos mais importantes aí recentes foi realmente o início do programa RenovaBio no sentido da comercialização dos créditos de descarbonização. Legal, você acabou de falar aí do RenovaBio, nosso colega Walter também, no início, falou do RenovaBio. Como que está o RenovaBio? Você consegue dar um pouco mais de detalhe? Como que está o programa? O que a Sim. gente...
Bom, vamos lá. Pode vislumbrar pela frente sobre o RenovaBio, por favor? Como eu falei, a gente está aí há pouco menos de 2 meses do programa RenovaBio em funcionamento, ou seja, da comercialização efetiva dos créditos de descarbonização, né? Já são mais de 200 empresas cadastradas para a emissão dos certificados de descarbonização, os CBIOS, né? Já foram aí comercializados, já foram oferecidos mais de 107 milhões de créditos hoje em estoque, né? Nós já tivemos nesses últimos aí 45 dias, 175 negócios realizados, um volume financeiro de mais de 4 milhões de reais, ou seja, dinheiro que foi investido nesses créditos de descarbonização, né? A Biogás entrou também no mercado, nós fizemos uma medição de qual seria a pegada de carbono da associação e nós neutralizamos essa pegada de carbono adquirindo os créditos, os CBIOS, e fizemos a primeira operação de aposentadoria dos créditos, ou seja, é quando você, falando em bom português, você mata o crédito contra aquela geração de gases de efeito estufa que você tem na sua atividade. Então, você faz realmente, né, o cruzamento desse e transforma esse passivo num ativo. Né? Então, você zera as suas emissões. Então, nós fizemos isso. Foi a primeira operação de aposentadoria de créditos de descarbonização, logo em seguida aí da criação do mercado. Então, é um mercado que está em franco desenvolvimento, e o biogás ele está participando, nós temos já informações dos próprios associados, né, um potencial ainda para 2020, já com projetos que estão em funcionamento, que já estão operando, de mais de 250 mil CBIOS sendo gerados. Né, e isso aí com uma pista longa aí de crescimento, não só desses próprios projetos que vão continuar gerando, mas também de novos projetos que vão começar a entrar em operação nos próximos anos. Fantástico, Gabriel. Muito obrigado aí pela explicação. Obrigado, Walter, Daniel, Gabriel, Alex, pela história que vocês nos contaram aqui, muito interessante. Eu quero agora fazer uma pergunta para todos responder. Vou fazer algumas perguntas para que vocês todos coloquem o ponto de vista, como que vocês estão enxergando a situação atual. E a primeira pergunta, já envolvida um pouco a parte até de resultado. Eu queria que vocês falassem da importância dessa iniciativa, desse trabalho que estamos fazendo em parceria, e que cada um falasse também o resultado obtido com isso. Vou começar com o Walter. Ok, bem, como eu expliquei para vocês, a São Martinho ela aborda todas as etapas do processo, e aqui para São Martinho o processo envolve produção de biometano a partir da vinhaça e a sua utilização. Nós estudamos todas as possíveis utilizações e as principais são produção de queima em caldeira para produção de vapor, produção direta de energia elétrica, injeção em rede de distribuição e uso veicular. E aí nós estamos falando de todos os veículos da empresa, começamos com caminhões, mas temos planos mais arrojados de abordar todos os tipos de veículos. Os testes, como já foi descrito pelo Alex, nós temos já uns 5 anos de teste de GNV e agora biometano em caminhões de transporte de cana, principalmente, que são caminhões de maior potência e que transitam tanto no asfalto como em estradas vicinais, em condições mais drásticas. E nas duas situações nós estamos tendo bons resultados. Existem muitos ajustes a serem feitos, como eu expliquei para vocês, a São Martinho vem pesquisando até estabelecer uma viabilidade técnica e financeira. O caminhão da Scania a gás foi um marco, porque ele consegue capturar 100% do potencial do gás, do biogás, porque ele consome exclusivamente gás. Então, ele traz um adicional. Os testes na São Martinho, como eu expliquei aos senhores,
Nós gostamos geralmente de fechar resultados em safra inteira, mas nesses primeiros 6 meses os resultados são excelentes, promissores, o que nos deixa muito, muito animados com os próximos passos. Muito obrigado, Walter. Daniel? Estava fechado. Bom, o Walter adiantou bastante aí da nossa experiência. Nós, quando começamos essa rota, né, de produzir o combustível para utilização em veículos pesados, nós sempre tivemos acesso às medições de que ele era completamente intercambiável ao gás natural. E nós sempre soubemos que esse era o caminho natural do processo do metano, e faltava que nós demonstrássemos ao mercado de uma forma só, né, comprovando as duas viabilidades, tanto para a substituição do diesel em caminhões pesados, que em parceria com a Scania e a São Martin a gente está fazendo lá, quanto mostrar que o biometano ele é 100% intercambiável ao gás natural, ganhando aí flexibilidade, que isso é bastante relevante também. Então, do ponto de vista de eficiência, e o Walter adiantou um pouco, nós tivemos êxito, bastante sucesso. O biometano comprovadamente traduz no veículo pesado a mesma eficiência, eficiência muito similar ao veículo diesel, e ele consegue a intercambiabilidade com o gás natural naturalmente, fazendo com que a gente tenha a flexibilidade para conseguir movimentar sua frota, ora no gás natural, ora no biometano. Então, é o verdadeiro gás flex que a gente consegue utilizar nas frotas e no movimento logístico. Então, de uma forma geral, para nós, foi muito, muito gratificante perceber que tudo aquilo que nós vínhamos construindo nos últimos 2 anos se tornou realidade, demonstrado como realidade, e que agora é só buscar escala. Legal, muito obrigado, Daniel. Alex, quiser comentar alguma coisa? Sim, Gustavo, vou pegar um gancho aí no que o Daniel falou, que é essa possibilidade de intercambiar aí o gás natural com o biometano no uso na frota pesada, né? Acho que realmente esse é um grande valor que a gente tem, e por isso a gente é parte desse projeto, porque a gente tem um potencial aí de utilização de biometano e gás natural muito grande nas frotas das usinas na nossa região, né? E essa conexão com a rede de distribuição da Gás Brasiliana que vai permitir, de fato, essa flexibilidade. Então, esse é um valor que a gente enxerga muito grande no projeto, e por isso a gente faz parte de todo esse desenvolvimento. Muito bem, muito obrigado, Alex. Nosso colega Gabriel quer fazer algum comentário? Eu comentaria apenas que, assim, eu vi algumas perguntas ali no chat, né? Eu acho que está claro hoje para todo mundo que o biometano no Brasil ele é uma realidade, né? Nós estamos falando de projetos inovadores para o uso do biometano no transporte pesado, mas a gente tem já várias operações e testes e operações piloto já em andamento há bastante tempo, todas elas com bastante sucesso. Nós temos essas informações lá na associação, quem quiser alguma informação adicional pode acessar a gente, mas não vamos esquecer o seguinte, nós já temos o uso do biogás como combustível no Rio de Janeiro, no Ceará, né, há bastante tempo, outras empresas associadas também a nós, que estão operando normalmente, quer dizer, fornecendo esse biogás para uso como combustível a indústrias, a postos de GNV, né, enfim, e todo tipo de consumidores. Então, não é um projeto, não é um plano, não é um teste, não é um piloto, ou seja, isso hoje é uma realidade, o uso do biogás como um combustível alternativo, renovável, produzido localmente, sustentável, confiável,
com a qualidade garantida em função da especificação determinada pela Agência Nacional de Petróleo, que todos os produtores têm que seguir, ou seja, não há mais o que se discutir em termos de qualidade. Eu vi algumas perguntas técnicas de poder calorífico, esse tipo de coisa. Essa discussão ela já está totalmente ultrapassada, né? Existe uma especificação da Agência Nacional de Petróleo para todo o território nacional. Os veículos, todos eles, qualquer veículo que for adaptado ou projetado para funcionar com o gás natural tradicional, ele vai funcionar perfeitamente com o biogás para uso combustível, biometano. Então, assim, não há mais que se falar esse tipo de discussão ou de dúvidas, né? E quem quiser saber mais, por favor, a associação está aí para isso, para dirimir qualquer questão que ainda esteja pairando no ar, né? Então, coloco aí à disposição, peço que entrem lá, entrem em contato com a gente, e vamos fazer esse mercado andar. Vamos sim. Muito obrigado, Gabriel. Eu vou intercalar aqui, agora eu vou pegar, temos várias perguntas do pessoal que está nos assistindo. Muito obrigado, você que está acompanhando, que está fazendo perguntas. É isso mesmo que nós queremos, ter essa discussão, que ela é muito válida, é importante acompanhar. Estamos aqui com os grandes percursores desse tema, então temos que aproveitar essa oportunidade. E aqui eu estou vendo uma pergunta do Edson Dalto, do BNDES. Edson, muito obrigado por participar, por acompanhar. E aqui ele direciona a pergunta para o Walter. Ele gostaria de saber o percurso médio dos caminhões em quilômetros e o desempenho médio, quilômetros por metros cúbicos. Walter, é com você. Ok, Edson. O percurso médio, só um momento aqui, vou acionar meu banco de dados. 52 quilômetros, minto, calma aí. 63 quilômetros, em média, o bate e volta que a gente chama, né? Então, o caminhão vai até a lavoura, carrega a carga de cana e volta para a indústria para que a cana seja processada. E aqui, no nosso experimento, né, que foi desenvolvido em conjunto com os parceiros, Scania, ZEG e Gás Brasiliano, nós tivemos caminhões com carga de 70 toneladas até mais do que isso, tá? Por viagem. Então, toneladas de cana aqui. Então, essa é a resposta técnica para você, Edson. E como o BNDES é o nosso parceiro, inclusive nesse projeto, eu lhe digo que qualquer informação extra que você precise, entre em contato comigo, que nós podemos conversar em mais detalhes sobre isso. Excelente, Walter, muito obrigado. Acho que esses veículos eles têm rodado aí 15 mil quilômetros por mês também, né? Acho que essa também é um dado interessante que tem do projeto. Depois para você confirmar para nós aí, Walter, e também o que tem feito 1,2 quilômetros por metro cúbico, né? Que é o consumo, que acho que também foi uma das perguntas do Edson e que a gente está acompanhando aqui. Para ter ideia também sobre a capacidade dos tanques, a gente está falando de 236 metros cúbicos. Tá? Então, acho que a gente conseguiu aí com isso responder essa pergunta. Edson, ficamos à disposição. Aqui temos também a Ana Torres, da Petrobras, que perguntou qual o consumo estimado médio da frota. Acho que a gente já respondeu, tratamos esse assunto. Muito obrigado, Ana Torres, pela pergunta, por participar e acompanhar aqui conosco esse tema. Vamos pegar aqui mais uma pergunta. Temos agora a doutora Selma Cubas, da Universidade Federal do Paraná. Doutora Selma, muito obrigado por participar. Ela pergunta aqui se as empresas já estão considerando a produção do hidrogênio a ser usado como combustível nessa mesma rota de degradação da biomassa. Daniel, acho que com você essa pergunta, né? Acho que você pode responder ela para nós. Posso sim. Antes de responder, deixa eu só pegar aqui, dar um passo para trás, né? O Gabriel mencionou com bastante veracidade que já existe no mercado o combustível, o biogás, o biometano rodando e realmente abastece veículos a GNV, é exatamente isso. E só para deixar claro que essa nossa conversa era para demonstrar a eficiência de um caminhão pesado numa ação específica de
de uma usina de açúcar e álcool para demonstrar a eficiência dele, porque para nós nunca foi duvidoso que o biometano, ele de fato substitui o gás natural, o GNV. A gente queria ver eficiência no pesado, que a gente sabia que também teria, mas demonstrar isso com os testes é que foi a grande conquista. Respondendo à pergunta da Selma, olha, hidrogênio tem sido cada vez mais abordado no mercado, cada vez mais falado no mercado, como sendo também uma das rotas de transição energética. A gente acredita muito no hidrogênio, eu acho que tem sim um potencial enorme para ser explorado, e o biometano tem um papel fundamental nesse processo para que a gente possa produzir um hidrogênio totalmente renovável, 100% verde, ao invés de utilizar um combustível fóssil como fonte primária para a produção do hidrogênio. Se nós utilizarmos o biometano como fonte primária para poder fazer a produção de hidrogênio, a gente vai ter o hidrogênio mais puro, mais limpo, o melhor possível que a gente vai poder produzir. Então, é uma das rotas, sim, que estão sendo avaliadas, mas primeiro nós vamos certamente difundir o biometano, transformar ele num produto de fato comercializado abundantemente no país e sem qualquer tipo de dúvida em relação à sua eficiência, à sua eficácia, e isso se tornando um produto difundido, aí a rota do hidrogênio vai se desenvolver naturalmente com o investimento da indústria, e a gente já percebe que é uma tese para os próximos anos, sim. E é uma das rotas que a ZEG, inclusive, está olhando também. Muito legal, muito obrigado, Daniel. Vou fazer aqui também mais uma pergunta geral para os 4 colegas aqui, para o Walter, Daniel, Alex e Gabriel. Acho que vocês abordaram individualmente um pouco a questão de desafios e oportunidades, mas falando da parceria, falando do processo como um todo, né, do biometano, queria que vocês abordassem um pouquinho agora os desafios e oportunidades que nós temos pela frente com o tema. Bom, eu posso começar, desafios e oportunidades. Então, acho que um dos principais desafios de fato, tornar esse produto, o biometano, né, o produto final aí do biogás, ele difundido em escala no âmbito, no olhar comercial. Hoje nós temos conseguido demonstrar a sua eficiência em veículos pesados, também estamos preparando a demonstração da sua eficiência em indústrias. Eu sei que já há outras indústrias no Brasil que já se beneficiaram desse produto no seu processo produtivo, e o que a gente quer aqui é fazer com que haja uma consciência, uma conscientização de que não é um futuro, é de fato, como o Gabriel disse, uma realidade, né? Já existe. Vamos então fazer com que ele seja difundido, com que ele seja desejado, com que ele seja comercializado de fato. Acho que esse é um dos desafios do ponto de vista da comercialização do biometano. Do ponto de vista da produção, nós temos que aumentar cada vez mais a produção, a originação desse combustível, a originação desse biogás, para que a gente possa ter produto para comercializar. Então, é um dilema ali meio de Tostines, né? Com o que a gente desenvolve primeiro? Então, nós estamos ali fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, desenvolvendo a demanda, que é um desafio, mas também desenvolvendo muito fortemente a oferta. Então, ao fazer isso, a gente consegue gerar um mercado, que é a nossa origem, né? Nós somos de uma origem de um mercado livre de energia elétrica que você tem que disputar um mercado, você tem que mostrar eficiência naquilo que você tem. E o mercado só existe se tiver muito competidor, se tiver muita solução, se tiver muita tecnologia, muito produto e muita demanda. E aí o mercado se estabelece. Então, a gente acredita muito nisso, e é isso que a gente está perseguindo. Então, desenvolver produção e desenvolver demanda são os grandes desafios. Hoje, a gente tem um pipeline de produção bastante relevante, com diversas indústrias do segmento das usinas do setor sucroalcooleiro, e também temos com outras fontes de originação, e eu diria que nos próximos 6 meses a gente vai ter bastante novidade para poder fazer pelo menos a nossa parte na originação desse produto tão nobre e tão essencial, e um produto 100% nacional.
Excelente. Gustavo, se você me permite, eu queria pegar um gancho aí na fala do Daniel. Por favor, Alex. Eu acho que esse desafio que ele colocou, né, de prover escala para esse mercado, de se criar de fato um mercado de biometano, eu acho que aí é que entra o grande papel da rede de distribuição de gás. E por isso nós somos também grandes entusiastas do biometano na nossa área de concessão, porque a partir da rede de distribuição é que você pode dar acesso a essa produção ao mercado consumidor, né, de uma forma eficiente de distribuição. Então, por isso a gente aposta muito nisso, né? A minha visão de futuro aqui, posso estar sendo um pouco até sonhador, né? Mas é que a nossa região aqui do noroeste de São Paulo, ela se torne aí um hub de negociação, de produção, negociação, comercialização de biometano para todo o estado. Então, acho que a gente tem uma oportunidade muito grande, de fato, de criar um mercado de biometano líquido e competitivo, conectando produtores e consumidores a partir da rede de distribuição, e em cima dessa rede de distribuição se criar um mercado de comercialização de biometano líquido e competitivo. Essa é a minha visão de futuro para o setor, e é nisso que a gente aposta aqui para os próximos anos. Excelente, Alex. E se você me permite, acho que não é um sonhador, não, é um visionário, porque, de fato, o potencial que tem aí pela frente, como você acabou de descrever, mostra que realmente isso aí é um plano que só as pessoas que tiverem, as empresas que tiverem coragem de assumir o protagonismo do tema, como nós estamos fazendo aqui, que vão conseguir lá para frente resolver todas as questões e conseguir colocar a bola para rolar, como o pessoal fala por aí. E, Gustavo, se você me permite, eu acho que esse ponto do Alex foi fundamental. A gente está falando aqui de como transformar realmente o biogás numa commodity, né, numa fonte de energia relevante dentro do espectro, né, dentro do portfólio que a gente tem hoje no Brasil, da nossa matriz energética. E a escala é fundamental e a distribuição ela é fundamental. Não adianta a gente ter uma escala enorme numa região muito concentrada. Então, o biogás ele tem algumas características muito interessantes de ser uma geração distribuída, ou seja, diferente de uma grande plataforma de petróleo, aquela imagem, né, que todo mundo tem na cabeça, aquela grande plataforma de petróleo em alto mar, né, que produz lá uma quantidade mirabolante, né, de petróleo. O biogás ele está espalhado em todo o Brasil. Né, são diversas fontes, diversas matérias-primas, matérias orgânicas passíveis, né, de serem utilizadas para a produção de biogás, espalhadas literalmente em todo o território nacional. Né? E aí a gente tem associado a isso uma malha de gasodutos que pode ajudar a transportar esse gás do seu ponto de consumo, né, o seu ponto de produção para o seu ponto de consumo. Então, acho que essa integração, e aí a gente tem duas grandes tendências, né, dessa integração realmente do mercado de biogás com o mercado de gás natural, através das redes de gasodutos, né, onde você vai ter a produção no interior, né, em grande parte, mas também nos centros urbanos, nas regiões metropolitanas, nos aterros sanitários e as estações de tratamentos de esgoto, e esse gás ele pode ser consumido localmente, nas frotas, né, nos transportes pesados, ônibus, caminhões, e pode ser também transportado não só via um modal rodoviário, seja na forma do gás natural comprimido, seja na forma do gás natural liquefeito, mas principalmente sendo transportado utilizando essa malha de gasodutos que nós já temos estabelecida no país, principalmente, né, no sul, no sudeste, mas em grande parte todas as capitais também. Então, acho que essa integração entre esses dois mercados é fundamental para o desenvolvimento, e o biogás ele pode ser, né, um grande motor, um grande motivador do desenvolvimento do mercado livre. Quando se fala agora em toda a legislação da nova lei do gás, em tudo que está acontecendo, o biogás ele pode ser realmente um indutor desse desenvolvimento, de tornar realidade também todo esse mercado livre de gás, o choque da energia barata, enfim, tudo isso que tem se falado também dentro dessa outra esfera que a gente não abordou até agora. Né? Gustavo, fazer alguns comentários aqui por parte da São Martinho. Então,
O Gabriel citou a nossa capacidade de produção em milhões de metros cúbicos, né? Então, esses números mostram a oportunidade que temos, é um combustível renovável que pode reduzir em até 90% as emissões, etc. Então, a oportunidade é muito clara. Alguns desafios aqui, e a São Martinho usa o modelo de inovação aberta para resolver problemas complexos. Isso quer dizer o seguinte, nós buscamos parceiros competentes no mercado para resolver esses problemas. E aqui estão os parceiros que nós temos para resolver esse problema, que é alimentar nossa frota, que chega a mais de 2.000 veículos com um combustível renovável. E aqui eu vou dar uma listinha de desafios, tá? Até para incentivar o ecossistema a trazer soluções. Mas nós estamos apostando nesses parceiros aqui, ó, que estão conosco para a solução. Então, um exemplo são etapas na produção de biometano, tecnologia nacional. Nós precisamos criar tecnologia nacional para a produção de biometano. Aqui eu estou falando do biometano em particular, e pode ser desde aterro até a vinhaça, que é o caso da São Martinho. Então, tecnologia nacional. Estamos aqui com a ZEG e temos um plano audacioso. A pandemia atrapalhou isso, mas ela passa. Outra questão é o mercado estável de gás. Porque toda vez que um projeto revolutivo é avaliado tecnicamente, é uma questão. Quando ele é avaliado economicamente, qualquer flutuação no mercado do combustível, aquele concorrente, as viabilidades, elas chacoalham demais. Então, é um desafio que nós temos, né? Uma estabilidade mais desse mercado. Outra questão é uma rede mais ampla, que o Alex já mencionou. Essa rede está crescendo tudo, mas continua um desafio, né? Já quero fazer um lobby aqui e dizer que a gente não tem uma rede perto da usina São Martinho, a maior usina do mundo, e também da Boa Vista, lá em Goiás. Então, espero que esteja no plano do Alex, né? E aqui é uma brincadeira, obviamente, fique à vontade para fazer o seu planejamento, mas, por favor, contemple essas duas localizações aí, que é muito importante para a gente. Temos muito biogás a fornecer e contribuir nesse plano. Outra questão, e aqui eu vou na Scania, viu, Gustavo? É que nós temos uma frota diversa de veículos, né? Então, assim, claro, o 410 é um marco, mas a gente precisa, e eu entendo por parte da Scania, que ela precisa de ter um arcabouço todo para incentivá-la a diversificar essa plataforma de caminhões a gás, mas a gente precisa o setor, né? Precisa de outras potências, outros modelos, etc. Então, são alguns desafios. Tem o desafio do mercado de revenda, que essa questão, com o mercado se consolidando, isso vai ser resolvido naturalmente. Eu acredito muito nisso, que essas questões são menores. Mas só para colocar uns desafios aqui e dizer que contamos com todos vocês para solucionar esse problema. Muito obrigado. Muito bom, muito obrigado, Walter. É com parcerias que a gente vai conseguir avançar e superar todos esses desafios. Muito bom. Uma pergunta aqui para o Gabriel, é uma pergunta que vem do Olímpio de Melo Álvares Júnior. Obrigado, Olímpio, por estar acompanhando, um prazer revê-lo, encontrá-lo aqui, fazendo uma pergunta, participando da nossa live. E a pergunta é: como se dá a compra de créditos de carbono renovável para uma empresa de ônibus distante de um produtor de biometano que injeta gás na rede? Isso já pode ser uma realidade hoje? Essa é para você, Gabriel. Vamos lá. Bom, são duas coisas separadas, né? A gente precisa lembrar, bom, primeiro o Olímpio é parceiro nosso também aí de longa data para transformar um outro setor, né, que é o de transporte público, que tem um potencial gigantesco também e com um agravante muito sério realmente, que é a poluição local, né? A gente fala muito aqui
dos créditos de carbono, mercado de créditos de carbono e de gases de efeito estufa, a gente não tem falado tanto aqui também nas emissões locais, né? Principalmente quando se fala de particulados, NOx, que são muito mais do que um problema econômico, um problema de saúde pública, né? Tem pesquisas aí da USP que dão conta de que 5 mil pessoas morrem por ano somente na cidade de São Paulo em função de poluição por conta da utilização do óleo diesel, né? Então, assim, são números abissais, né? 5 mil pessoas por ano, todo ano, há 50 anos que isso acontece. Então, nós temos que atacar esse problema de frente, né? E a solução, ela existe. Mas voltando então à pergunta do Olímpio, são duas coisas. Uma coisa é a compra do combustível renovável em si, do biogás para uso como combustível, o biometano. Outra coisa é a compra dos créditos de descarbonização. Qualquer empresa hoje, qualquer pessoa, inclusive hoje, é só ligar para a sua corretora de bolsa, fazer um cadastro e ela pode comprar os créditos e, se ela quiser zerar suas emissões, ela vai aposentar esses créditos, que é um procedimento previsto dentro da legislação do RenovaBio. Se ela não quiser aposentar os créditos, ela pode, inclusive, depois revendê-los, ao preço aí de mercado sempre. Então, são duas coisas separadas. Uma coisa é a aquisição do biocombustível, do biogás. Outra coisa é a aquisição dos créditos de descarbonização com vistas à mitigação aí das emissões. Mas é perfeitamente possível. Excelente, muito bom. Muito obrigado, Gabriel. Uma pergunta aqui para o Walter, que vem da Karina Cerqueira Navarro. Obrigado, Karina, pela pergunta. A pergunta é: qual seria o volume de biogás produzido na usina Boa Vista? Essa é a primeira pergunta. A segunda, se todo biogás é utilizado como combustível veicular ou uma parte também vai para a geração de energia elétrica? Karina, começando do fim da sua pergunta, o nosso plano hoje é conversão do biometano em combustível veicular. Porém, como eu mencionei anteriormente, nós estudamos todas as rotas, certo? Recentemente, nós começamos a estudar com a Gás Brasiliana a geração de energia elétrica na própria usina Santa Cruz, mas é apenas um estudo por enquanto, já aproveitando a conexão. Quanto à quantidade de biometano possível na usina Boa Vista, a usina Boa Vista está com uma moagem de mais de 5 milhões de toneladas. E ela produz etanol. Eu não tenho esse dado agora, mas são volumes enormes e se você deixar o seu e-mail no chat, eu consigo esse número para você. Eu não tenho esse número de cabeça, não. Mas é suficiente para alimentar nossa frota lá de todas as máquinas, não precisando mais de diesel. Isso quando houver os equipamentos a gás, todos os equipamentos agrícolas, né? Aqui nós estamos falando de colhedoras, tratores pequenos, tratores grandes, pulverizadoras, motobombas, caminhões de vários calibres aí, em cavalos, etc. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado, Walter. Agora uma pergunta para todos, queriam que vocês falassem um pouquinho aí também, falamos do biometano em separado, falamos da cana-de-açúcar. Qual que é o potencial do biometano a partir da cana-de-açúcar, especificamente a partir da cana-de-açúcar? Só um momento. Vamos lá, fica à vontade, Daniel. Da biogás, eu não sei se você tem mais fácil do que eu de cabeça, eu não tenho esse número fácil. Você tem? Só da vinhaça? Do potencial total, né? Bom, aqui também. Sim. São 57, quase 58 milhões de metros cúbicos por dia. Só do setor sucroenergético. Isso vai considerar de biogás, volume de biogás. Isso considerando não só a vinhaça,
mas outros subprodutos também, outros resíduos que podem ser aproveitados para a produção de biogás. Não considera a palha, tá? Desculpe, não considera o bagaço. Okay. O bagaço de cana ele também pode ser aproveitado para a produção de biogás. Mas hoje, enfim, quem é do setor sabe disso, mas hoje o bagaço ele é já aproveitado para a geração de calor e de energia elétrica, né, através de processo de queima. Mas ele pode também compor esse pool, né, esse grupo de matérias-primas para a produção de biogás. Mas não está nesse nosso número. Ok. Muito difícil, viu, Gustavo, que tem que dar um número na hora assim, tem que caçar o número. Olha, os números são grandes, né? Os números são todos enormes. Quando a gente fala de biogás no Brasil, os números são gigantescos. Gustavo, e vocês não sabem como é prazeroso. Aqui. Desculpa, Walter, pode continuar. Não, o Daniel me comprou tempo aqui, eu consegui abrir uma planilha e respondendo a Karina, vocês me desculpem aí, mas uma pergunta sem resposta vai me dar insônia. Então, na Boa Vista, o potencial, só para dizer para vocês que dependendo do processo de produção de biometano, e aí nós estamos analisando diversas tecnologias e processos, mas na média, a unidade Boa Vista teria potencial de produção em 8 meses de safra de 24 milhões de normal metro cúbico de biometano e aproximadamente 44 milhões de metro cúbico de biogás, né, que não é puro. É isso. Muito bem. Não, eu só ia comentar que hoje eu estou tendo aí um prazer duplo. Primeiro que estamos conversando num tema que eu adoro, junto com meus amigos, meus parceiros, e dividindo um pouco de experiência. Mas o segundo é que, assim, estar como mediador é fantástico. A gente só mira o canhão, atira as perguntas, faz a interação com vocês, então é uma posição muito confortável. Era isso que eu ia brincar aqui, Daniel, sobre a pergunta queima-roupa aí dos números. Mas é assim mesmo, esse foi o objetivo da conversa de hoje, ser um bate-papo, até de certa forma informal, para a gente ver também e ter bem clara a dúvida que quem está nos assistindo, mesmo que a gente não consiga responder todas agora, tem bastante pergunta, então também agradeço a vocês que estão colocando as perguntas, o que a gente não conseguir responder agora por conta do horário, elas serão encaminhadas a cada um dos participantes para que seja diretamente respondido e para a gente ter bem esclarecido esse tema, que é muito importante. E para não dizer que eu não fujo aqui das perguntas, mesmo sendo mediador, tem uma pergunta que veio aqui para nós, veio do Jean-Paul Sorensen, espero que tenha pronunciado o nome corretamente, muito obrigado pela pergunta. Ele está perguntando como anda a homologação do ônibus a gás, do ônibus a metano. Bom, o chassi de ônibus já está homologado, agora os nossos parceiros, nossos encarroçadores estão em processo de homologação. Lembrando da complexidade do tema sobre a homologação, não a homologação em si, eles sabem muito bem fazer isso é muito tranquilo, é muito claro o cronograma para a homologação desses produtos, mas a gama de carrocerias que podem ser e que serão homologadas vão depender da expectativa de mercado que eles têm. Né? Não adianta sair fazendo homologação de todas as carrocerias disponíveis com o nosso chassi, que seria uma gama muito grande. Então, isso vai andar em conjunto com a medida em que o mercado, que os municípios, que a demanda surgir dos produtos. Mas o chassi já está homologado, os encarroçadores estão trabalhando com a homologação de seus produtos, então é uma questão aí da gente começar a ter a demanda, a gente vê muitos municípios participando do tema, comentando, vendo a questão que foi colocada pelo Gabriel, muito bem colocada, sobre as emissões locais, a redução esmagadora de particulado e de NOx que os veículos a gás, a biogás têm, então a importância que isso tem. A gente vê aí a pergunta do nosso colega Olímpio também, perguntando sobre a questão do ônibus, então é uma questão muito recorrente que a gente está bastante atento ao tema e à importância. Bom, estamos caminhando aí para os minutos finais, queria aqui, mais uma vez, agradecer ao Walter, ao Daniel, ao Alex, ao Gabriel, agradecer a todos vocês que investiram seu tempo em nos assistir, em colocar as perguntas, em participar. Muito obrigado, fico muito satisfeito, muito feliz com o dia de hoje e queria deixar a palavra breve aí
aos nossos participantes, ao Walter, ao Daniel, Alex e Gabriel, se tiverem alguma consideração final para nós encerrarmos aí esse dia de hoje, esses 90 minutos que falamos de parceria, falamos de sustentabilidade, de biometano, enfim, de como revolucionar, de como liderar a mudança para um sistema de transporte sustentável. Walter, com você. Em nome da São Martinho, eu gostaria de agradecer os parceiros, a oportunidade, a Scania por ter cedido o caminhão, a ZEG por ter nos abordado com um projeto desafiador, a Gás Brasiliano, que sempre foi um parceiro lado a lado, a Biogás, do qual nós fomos um dos pioneiros aqui sendo associados. Então, agradecê-los, agradecer a oportunidade, espero que seja um primeiro movimento de vários, onde nós vamos construir aqui um plano mais, uma atmosfera mais limpa e renovável, e transformar o agronegócio brasileiro ainda mais em pioneiro e trazendo valor para o Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, Walter. Daniel? Seguindo a ordem aqui, então, obrigado a todo mundo por ter participado aqui, assistindo a gente nesse bate-papo, aos parceiros aqui de bate-papo também um agradecimento, todos parceiros de negócio e também amigos aí da jornada. Muito contente de estar discutindo esses temas aqui com todos vocês. De fato, acho que o Walter fechou aí a fala dele, falando um pouco da sustentabilidade, falando um pouco da valorização do agronegócio, de trazer mais riqueza para o Brasil, pegando um gancho também do que falou o Gabriel um pouco antes, da questão dos particulados nas grandes cidades. Tudo isso faz parte de uma transição e, na verdade, a pandemia nos fez acordar para olhar isso com muito mais seriedade do que a gente vinha olhando. Eu acho que antes da pandemia nós olhávamos toda essa questão da sustentabilidade, do correto dispêndio de resíduos ou das emissões como sendo um futuro que em algum momento vai ser tratado. Na verdade, a pandemia nos fez acordar para que se nós não fizéssemos alguma coisa agora, ninguém ia fazer por nós. E a gente tem que pensar em que mundo que a gente quer continuar vivendo, em que caminho a gente quer continuar trilhando os nossos passos. E eu tenho falado muito aqui dentro da empresa, da ZEG, da Capitale, que a gente constrói o nosso futuro, a gente é responsável por ele, mas mais do que isso, como que a gente vai deixar o mundo para os nossos filhos e netos? Como que vai ser o amanhã disso? Então, tudo que a gente está fazendo aqui, todo mundo que está assistindo, que está interessado nesse tema, de alguma forma tem interesse, tem vocação, quer contribuir, acho que a mensagem é não vamos desistir, falta pouco para se tornar uma realidade extremamente difundida. Ela já é uma realidade do ponto de vista prático, agora nós estamos escalando para uma realidade extremamente difundida e vamos sim fazer com que haja essa transformação e que a gente possa construir um mundo mais sustentável, mais sólido, que nos dê mais orgulho, que nos dê mais prazer de viver nele. Então, acho que a mensagem é mais de incentivo, de continuar na batalha, já se tornou uma realidade, agora vamos para a escala. Perfeito a sua colocação, Daniel. Em primeiro lugar, agradeço a todos que nos acompanharam até aqui, né? Acho que o bate-papo foi excelente, espero que a gente tenha a oportunidade de prosseguir com essa conversa. Resgatando um pouco do que o Walter comentou quando ele estava falando sobre o sistema de inovação da São Martinho, né, e da importância da formação de parcerias para solução de problemas complexos, né? O que a gente está fazendo aqui é exatamente isso, né? A gente tem uma parceria muito grande com o Grupo São Martinho para inserção do setor ao negócio gás natural e o biometano, uma parceria com a ZEG, com a Biogás. Eu acho que a junção de esforços dessas grandes empresas aqui é o que vai transformar e colocar, de fato, esse mercado líquido e competitivo que a gente tanto busca para o biometano em conjunto com o gás natural aqui no Brasil, né? Então, acho que ressaltar esse aspecto da parceria entre as empresas é bastante importante. Eu agradeço a todos vocês aí pela parceria nos últimos anos
que a gente tem feito e que a gente agora começa a colher resultados, e certamente a gente tem um futuro muito brilhante aí pela frente. Muito obrigado, Alex. Bom, só fechando, em nome da Biogás, quero agradecer, Gustavo, o convite para a participação. Acho que foi extremamente rico aqui o debate, muito interessante. E convido a todos para fazer essa união que transforma. Vamos transformar a matriz energética, vamos transformar a matriz de transporte no Brasil para uma matriz sustentável ambiental e economicamente, né, um produto nacional, baixa pegada de carbono, economicamente viável em todas as escalas, e convido a todos realmente que venham visitar a Biogás. Pode procurar a Biogás aí no site, todas as redes sociais, e vamos ter um prazer aí em trocar informações, em atender todas as questões que tenham ficado ainda, seja da parte técnica, econômica, enfim, os contatos, quem são as empresas que hoje estão no mercado. Obrigado novamente a todos aí, um grande abraço. Muito obrigado, Gabriel. Realmente, sustentabilidade não é uma opção, sustentabilidade é uma necessidade, e a gente tem aí no biometano uma solução para o aqui e agora. Então, a gente consegue resolver as questões do aspecto econômico, ambiental e social aqui e agora, mas olhando também para o futuro, porque que a gente vai deixar para as futuras gerações. Então, muito obrigado a todos mais uma vez, foi um prazer enorme estar aqui, discutindo com esses feras do tema biogás e biometano. Muito obrigado, uma boa noite e até a próxima. Até a próxima, Gustavo. Um abraço a todos. Até a próxima. Um abraço, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.